Questão 3 diz assim: imagine uma geladeira, por exemplo, fabricada para funcionar em 110 volts eficazes e que precisa ser ligada numa tomada de 220 volts eficazes, por ser a única disponível. Olha, antes ainda de continuar a leitura, eu já chamo a atenção para essa palavra eficazes. 110 volts eficazes, 220 volts eficazes. Você tem que lembrar que a corrente que a gente recebe e a DDP que gera essa corrente, pessoal, ela é do tipo alternada. Nós já recebemos, nós pagamos a Cosern por uma energia que, na verdade, é do tipo alternada. Então, como ela é bastante oscilante, né, tem valores variáveis, para efeito de cálculo, a gente vai considerar um valor médio, um valor constante, o que implica dizer essa palavra eficaz. Quando a gente fala 110 volts eficazes, seria uma espécie de DDP média. É como se eu estivesse transformando a DDP alternada numa DDP contínua, para trabalhar matematicamente de maneira mais simples, ok? 110 volts eficazes, 110 volts médios, 220 volts eficazes, 220 volts médios, tá certo? Tipo uma transformação, repito, de voltagem alternada numa voltagem contínua. Aí a questão continuando diz o seguinte: a maneira mais viável de fazer isso, sem queimar a geladeira, é usar um aparelho de baixíssimas perdas, denominado transformador de tensão. Ele deve receber os 220 volts eficazes, transformá-los em 110 volts eficazes e então alimentar a geladeira. Então veja que ele diz para não queimar a geladeira, porque se a geladeira era de 110 volts, se você ligar em 220 volts, o dobro da DDP, implica dizer, portanto, que ela puxará o dobro da corrente e essa corrente acima da máxima suportável pela geladeira, ela tenderá a queimar. Então, para que isso não aconteça, usaremos transformadores. O que é um transformador? Os transformadores são constituídos por dois enrolamentos de fio de cobre esmaltado, isolados eletricamente um do outro. Isolados, não há um contato entre esses dois enrolamentos, um contato direto, digamos assim. Esses enrolamentos envolvem um bloco ferromagnético, né, normalmente ferro mesmo, né, denominado núcleo do transformador. Primeiro, mais algumas informações aí, né? Um enrolamento ligado à fonte, cuja tensão alternada, ou pelo menos variável, queremos transformar, é denominado primário. O outro enrolamento, que vai nos fornecer a tensão alternada desejada, chama-se secundário. Então, olha só o desenho. Do lado direito, primeiramente, nós temos aí, primeiro a geladeira, aí, essa figura do lado direito, isso. Veja a geladeira ligada na tomada, mas perceba a utilização do transformador, onde está a setinha aí, justamente, é o transformador. A tomada, pessoal, é de 220 volts, mas logo após o transformador, nós teremos 110 volts, que vai ser, onde vai ser, digamos, conectada à geladeira. O transformador vai ter o papel, portanto, de transformar essa DDP de 220 para 110 para a adequada utilização, o adequado uso da geladeira. Mas como é que um transformador faz isso? Então veja como seria o transformador por dentro. Aí a figura do lado esquerdo mostra isso. Nós temos esse bloco, esse núcleo de ferro, enrolado por dois chamados enrolamentos, né? Veja, tem o enrolamento chamado primário, do lado esquerdo, o enrolamento chamado secundário, do lado direito. O primário, pessoal, é onde você liga na fonte de tensão alternada. Em outras palavras, esse primário é onde você conecta a tomada. Você liga o transformador na tomada justamente a partir desse primário. E no secundário, do lado direito, é onde você vai colocar o equipamento que você está querendo ligar. No caso da questão, a geladeira. Então, repetindo, você vai ligar no primário do transformador a tomada e no secundário do transformador você conecta o equipamento, na questão, portanto, a geladeira. Perceba como a questão tinha dito ainda no primeiro desenho, no desenho da esquerda, que você não tem um contato direto entre os dois enrolamentos. Tá? Eles estão eletricamente isolados, porém eles estão enrolados em um núcleo de ferro, material ferromagnético de excelente propagação das linhas de campo magnético. Vamos então continuar a questão para a gente discutir mais. Então veja, considerando o transformador ideal, o que é um transformador ideal? Pessoal, é aquele transformador que não vai provocar dissipações, né, ou perdas internas de energia. Em outras palavras, o transformador ideal, ele vai trabalhar com a mesma potência no primário e no secundário. Ou seja,
a energia elétrica que seria utilizada ou captada ali no primário vai ser integralmente transferida para o secundário. Nenhuma perda interna de energia, nenhum efeito Joule, nenhum aquecimento no próprio transformador. Claro que isso é uma situação ideal, o nome já diz, né? Justamente para a gente poder fazer cálculos mais simples. Então diz assim, considerando o transformador ideal, a potência elétrica média da geladeira, 330 watts. E o enrolamento primário é constituído de 800 espiras. A partir disso, responda as perguntas a seguir. A letra A, que eu acho até mais importante chamar bastante atenção para essa letra A, pergunta em que princípio baseia-se o funcionamento de um transformador. Em que princípio baseia-se o funcionamento de um transformador? Pessoal, passando aí para a gente responder, veja. Eu falei para vocês que uma questão que a gente acha bastante provável de ser cobrado no vestibular, ou na discursiva, ou mesmo na objetiva, mas atenção para a discursiva, é a indução eletromagnética. É a lei de Faraday. O que diz a lei de Faraday? A gente vai trabalhar na lei de Faraday como a gente pode, a partir do magnetismo, obter energia elétrica, obter corrente elétrica. Existe um conceito que eu não posso esquecer na lei de Faraday, que é o fluxo magnético. Tá? O fluxo magnético, ele mede a quantidade de linhas de campo magnético que se propaga numa certa área, né, numa certa região. Acontece que Faraday percebeu que se a gente conseguir variar esse fluxo magnético, a gente consegue, a partir da variação de fluxo magnético, obter uma DDP chamada induzida, uma força eletromotriz induzida, que num circuito fechado consegue gerar, produzir, portanto, uma corrente elétrica induzida. A lei de Faraday, pessoal, baseia-se no fato de que, variando o fluxo magnético, a gente consegue gerar uma força eletromotriz, uma DDP induzida, que por sua vez, no circuito fechado, gera uma corrente elétrica induzida. Como é que a gente pode variar, Everton, esse fluxo magnético? A gente pode variar o fluxo magnético variando o valor do campo magnético. A gente pode variar esse fluxo magnético variando a área da espira, né, a área da região que a gente está trabalhando esse fluxo magnético, ou mesmo pegando, por exemplo, uma espira e rotacionando dentro de um campo magnético, como acontece, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares. Tá? Variar o fluxo ou variando a intensidade do campo, ou variando a área da espira em questão da bobina que está sendo utilizada, ou variando o ângulo em relação ao campo magnético, ou seja, rotacionando essa espira ou essa bobina, também conseguimos variar o fluxo magnético. Nós já colocamos, professor Everton, aqui em outra oportunidade também, que trata-se também, levando mais para o dia a dia, no movimento relativo entre um ímã e uma espira. Então, você tem a espira parada e movimenta o ímã, lógico que o campo magnético produzido pelo ímã nessa espira vai variando à medida que aproxima ou que afasta, ou se variar um dos dois, ocorrendo um movimento relativo. Então aí vai surgir uma variação de fluxo, que é o que surge, que é o que gera a nossa corrente alternada. Ok, professor? Perfeito, americano, muito bem. Então coloca aí na telinha e a gente percebe o seguinte, ó, lei de Faraday, indução eletromagnética. Aí nós temos, ó, variação de fluxo magnético, gerando esse epsilonzinho aí, gerando DDP, força eletromotriz induzida, que por sua vez gera corrente induzida. Mas o detalhe pelo que eu comentei e que o professor Luiz Carlos comentou aqui, nós precisamos variar o fluxo, né? E como variar esse fluxo? A grande questão do transformador é justamente a corrente que o primário do transformador está recebendo. Pessoal, o primário do transformador recebe da tomada, o primário está ligado na tomada, ele recebe uma corrente chamada, olha, CA, corrente alternada. Eu falei para vocês, nós recebemos, né, da companhia de energia, correntes elétricas alternadas. O que acontece, portanto, é que corrente elétrica gera campo magnético. Esse é um princípio fundamental para o eletromagnetismo. Corrente elétrica gera campo magnético. Então, uma corrente variável gera um campo magnético variável. Ora, eu coloquei aí, lembrete, ΔI quer dizer variação de corrente, corrente variável, que é a corrente alternada, gera um campo variável. Ah, então se o campo está variando, o fluxo magnético está variando. Então esse lembrete é importante, ó, corrente alternada, varia o campo, varia o fluxo. Chama atenção, antes de continuar a questão, que para o transformador funcionar, pessoal, tem que ser corrente variável.
por exemplo, a alternada. Não pode ser corrente contínua. Transformador não funciona com corrente constante. Transformador não funciona, por exemplo, se você ligar numa pilha, se você ligar numa bateria, porque esses são geradores de corrente contínua. A gente precisa ter uma corrente variável. Por que, Everton? Relembrando, porque se a corrente for contínua, o campo magnético é constante, logo o fluxo é constante. Se não tem variação de fluxo magnético, não tem corrente induzida. O transformador não vai funcionar, o equipamento ligado no secundário não vai funcionar. É preciso, portanto, ter uma corrente variável, e, por exemplo, a alternada é um caso desses, para variar o campo, por sua vez, variar o fluxo magnético.